Pessoa, bloco de 1. Abertura calorosa do desafio. Deixe-me contar uma coisa que aconteceu comigo, meu querido amigo. Meu nome é Ana e eu tenho 70 anos. Às vezes me sinto como uma flor que perdeu a cor após a aposentadoria. Você deve entender. Quando deixei a sala de aula, onde passei tantos anos da minha vida, não foi apenas um trabalho que eu deixei para trás. Foi uma parte de mim que se desfez. A sala que vibrava com as vozes dos meus alunos agora parecia tão silenciosa, e a solidão chegou de mansinho, como uma sombra que antes eu não percebia. Posso dizer que cada canto da casa ecoava minha ausência, e, ao olhar pela janela, via o mundo seguir em frente enquanto eu me sentia deixada para trás. Na nossa idade, você aprende que a vida pode nos surpreender, mesmo quando achamos que tudo terminou. Fazendo um balanço, percebia como a rotina de trabalhar todos os dias, com suas pequenas alegrias e desafios, era fundamental para mim. Sabe, era como um fio que me conectava ao mundo. Mas, de repente, tudo isso se desfez. E com o tempo livre, senti um buraco dentro de mim. O que eu ia fazer com tantas horas vazias? Olhava para a TV, mas as notícias só traziam tristeza e o sofá, que antes me parecia confortável, agora me lembrava do tédio e da monotonia. Certa vez, entre uma xícara de café e outra, lembrei-me de algo que ouvi há muito tempo. Nunca é tarde para tentar algo novo. E foi então que decidi que precisava fazer uma mudança. Foi nesse momento de reflexão que tomei coragem e me inscrevi em uma aula de dança para idosos. Fui tocada pela ideia de movimentar não apenas o corpo, mas também a alma. Não sabia o que esperar, mas algo lá no fundo me dizia que eu precisava tentar. Afinal, você não tem ideia do quanto a dança pode ser uma metáfora para a vida, não é mesmo? Às vezes, a gente se apega a passos antigos e esquece de que é preciso se adaptar, criar novas coreografias. Com o coração palpitando, fui até a escola de dança numa manhã ensolarada. Sabe como é? O frio na barriga, a insegurança de me expor a tudo aquilo. Mas algo dentro de mim dizia: Ana, não desista sem antes tentar. Ao abrir a porta da sala de dança, vi um grupo de pessoas, todas com sorrisos nervosos, mas igualmente curiosas. A energia do lugar era contagiante, e eu percebi que não estava sozinha nessa. Esse pensamento me deu um sopro de coragem. Depois de toda a solidão e incerteza, aquilo parecia um sinal de que a vida ainda tinha muitas surpresas insondáveis guardadas para mim. Era o momento perfeito para mudar a narrativa da minha vida. Eu não sabia que aquela aula seria o ponto de partida para uma nova jornada. Mas aqui estou, prestes a dar o primeiro passo nessa dança que, enquanto falamos, começou a me trazer novas cores e sons. Você vê? Às vezes, tudo o que precisamos é dar uma chance a nós mesmos. E assim começou minha busca por um novo propósito. E deixa eu te dizer, eu ainda estava apenas começando. Bloco 2. Contextualização como memória compartilhada. Ah, meu querido, você sabe como são as coisas. A vida tem uma maneira engraçada de nos mostrar o que é realmente importante. Quando olho para trás, lembro das manhãs em que acordava cedo, cheia de energia, pronta para enfrentar o dia. Eu era professora, e essa profissão sempre foi meu orgulho. As salas de aula eram meu mundo, onde eu passei os dias cercada por jovens mentes brilhantes, entre risos, perguntas e descobertas. Lembro-me de cada aluno que passou pela minha vida, das histórias que compartilhamos e das lições que aprendi tanto quanto ensinei. O clima naquela sala nunca era o mesmo. Era como uma dança própria, sempre mudando, sempre vibrante. Cada risada, cada discussão, cada momento compartilhado formou um capítulo precioso da minha vida. Mas com a aposentadoria, o que antes era uma sinfonia de vozes se transformou em um eco vazio. O silêncio tornou-se meu companheiro, e eu não soube lidar bem com isso, sabe? O que fazer quando, de repente, sua identidade está intimamente ligada à profissão que você amava
e, em um estalar de dedos, tudo desaparece. Senti como se tivesse perdido um pedaço meu. A casa, que antes era um lar abarrotado de energia, tornou-se uma ilha deserta. Eu me perguntava se esse era o meu destino agora, ver os dias passarem de maneira monótona, perdendo a essência de quem eu realmente era. Você já refletiu sobre isso? A maneira como nos conectamos com o mundo, como as nossas atividades moldam o nosso dia a dia? Na nossa idade, as pessoas costumam valorizar mais essas memórias. E cada risada que compartilhamos ou cada conselho que damos se torna um tesouro. Mas um dia percebi que as ligações estavam se desfazendo. As reuniões de família diminuíram, os encontros com amigos tornaram-se raros e o telefone parecia tocar menos. Às vezes, me pego lembrando de uma senhora chamada Dona Marta, que sempre dizia: Ana, a vida não é só o que vivemos, mas como vivemos juntos. Como eu gostaria de ter feito mais por aqueles laços. Numa daquelas tardes silenciosas, eu me sentei e comecei a folhear álbuns de fotos. O cheiro do papel envelhecido me trouxe de volta momentos que eu amava. Rimos juntos nas festas de fim de ano, conversas longas na sala de estar, o cheirinho do bolo que saía do forno enquanto contávamos histórias uns aos outros. Oh, como eu sentia falta de tudo isso. Lembro-me de uma linda festa em família onde todos dançavam felizes. A música tocava, e era como se o tempo parasse. O vento batia nas árvores do quintal, e os risos ecoavam. Como eu queria reviver aqueles momentos. Mas mesmo com as melhores memórias, a vida nos ensina a seguir em frente e a não nos prender ao passado. Mas o que eu não entendia naquele momento era que precisava criar novas memórias, e não apenas reconstruí-las. O desafio maior foi perceber que tinha que abrir meu coração para novas experiências e amizades. Lembro-me de quando a ideia da aula de dança começou a tomar forma na minha mente. Pensava: Ana, você precisa encontrar um novo espaço de pertencimento. Eu via pessoas da minha idade sentadas no parque, mas nunca dava o primeiro passo. O que mais me preocupava era a ideia de que todo o meu tempo livre poderia continuar sendo um vazio se eu não me permitisse buscar novas conexões. Quando me inscrevi na aula, sabia que estava começando um novo capítulo. E ao olhar nos rostos de quem estava ali comigo, percebi que muitos também passaram por isso. Eles estavam tentando criar novas histórias para contar, assim como eu. Já pensou nisso, querido? Na verdade, a vida nos oferece uma nova chance a cada amanhecer. O que eu desejava era que, antes de me aposentar, eu tivesse buscado maneiras de cultivar novos vínculos, de me permitir arriscar e me reinventar. Quantas vezes nós, da terceira idade, subestimamos nossa capacidade de aprendizado e adaptação? Tem um ditado que eu gosto muito: a vida não para. E eu percebia que, para mim, isso significava encontrar um novo ritmo para seguir. Olhe para mim agora. Aqui estou eu, pronta para dançar novamente, pronta para escrever novas memórias, criar novas risadas e, quem sabe, até mais laços de amizade. A vida é uma dança. E, de alguma forma, eu estava apenas começando a entender como ela realmente funciona. Afinal, é na coragem de recomeçar que encontramos as cores perdidas da nossa própria essência. Você sabe, meu amigo, a vida pode nos surpreender e trazer novas alegrias em momentos mais inesperados. E tudo começa com o primeiro passo, não importa quão pequeno possa parecer. A jornada ainda está pela frente, e com ela, a promessa de novas experiências, novas amizades e muitas canções para dançar. Bloco 3. Busca por soluções como conselho prático. Então, você se lembra de como mencionei que me inscrevi naquela aula de dança? Ah, foi um passo que fez toda a diferença, acredite em mim. Deixe-me contar como foi essa experiência que me ajudou a me reerguer e me conectei novamente com a vida. Logo no primeiro dia, eu estava com o coração batendo forte. Você sabe, aquele frio na barriga de estar diante do novo, de se expor a algo que sequer sabia se iria gostar. Mas no fundo,
Uma voz dentro de mim sussurrava: Você pode fazer isso, Ana. Dê a si mesma uma chance. Ao abrir a porta da sala de dança, um misto de nervosismo e curiosidade tomou conta de mim. Vi aquelas pessoas que estavam tão ansiosas quanto eu, algumas até segurando os pares de dança com uma certa insegurança. E mesmo assim, havia algo vibrante no ar, uma energia que parecia contagiante. As luzes da sala criavam um ambiente acolhedor, e o som suave da música flutuava ao nosso redor. Pensei, aqui é o meu lugar. Ao olhar em volta, percebi que não estava só. Eram outras almas buscando, assim como eu, redescobrir a alegria e a leveza de viver. No primeiro dia, a professora começou aquecendo os grupos enquanto eu tentava acompanhar os passos. Sabe o que mais me motivou? Ver que cada um ali estava lutando contra suas próprias inseguranças e desafios. O apoio mútuo era palpável. Todos nós trazíamos histórias de solidão e incertezas, mas também a vontade de aprender e nos reinventar. Nós podemos fazer isso juntos. Alguém disse lá no fundo, como um mantra que começou a ecoar dentro de mim. E a cada classe, percebi que éramos parte de algo maior. O que eu aprendi foi que, ao dar aquele primeiro passo e compartilhar o espaço com tantas outras almas, a dança não era apenas sobre o que se estava fazendo com os pés. Era sobre conexão. Naquele momento, percebi que a boa conversa que eu buscava, os novos laços, a alegria de vivenciar momentos juntos, tudo isso poderia florescer ali durante nossas práticas. E que práticas, viu? O som da música nos unia, e antes que eu percebesse, foi como se estivéssemos todos fazendo parte de uma coreografia da vida. A professora nos incentivou a interagir, e as nossas interações se tornaram cada vez mais espontâneas. Eu dançava, e ao mesmo tempo trocava ideias com minha parceira de dança, Dona Lúcia, uma mulher preciosa que se tornou uma amiga querida. Você sabe, Ana, nunca é tarde para viver novos momentos, ela me disse em uma dessas conversas dançantes. E ao olhá-la nos olhos, percebi que tinha razão. Em cada movimento, começamos a nos contar nossas histórias, desde os maridos que tínhamos perdido até as viagens que ainda sonhávamos fazer. Cada sorriso, nossa compartilhado, cada passo, cada giro, era uma promessa de que ainda havia muito para vivenciar. E assim, amigos, a dança tornou-se um remédio poderoso. Cada ensaio se transformava em um evento para celebrar a vida. Enquanto aprendíamos os passos, víamos os rostos se iluminarem, expressões de felicidade e realização. As inseguranças começaram a desaparecer, e cada vez que nos reuníamos, sentíamos como se estivéssemos construindo uma nova família. Um espaço onde a troca de carinho e solidariedade reinava. E tudo isso me fez pensar: quantas outras pessoas, assim como eu, poderiam se beneficiar de momentos como este? Nunca é fácil dar o primeiro passo, mas olhar para o lado e ver que você não está sozinho faz toda a diferença. Os dias passaram e eu percebia que aquele ambiente de acolhimento e superação estava se tornando indispensável para mim. Eu, que antes via o tempo como um inimigo, agora estava redescobrindo a beleza de cada momento. Aprendi que é na dança da vida que encontramos sabedoria, novas amizades e, muitas vezes, o alicerce para um futuro mais leve. Na nossa idade, pense bem. Aprender a criar laços, isso é vital. E isso foi exatamente o que aquele grupo nos proporcionou. Então, se você se vê nesse momento de solidão, se sente que falta algo, que o tempo livre é um peso, não tenha medo de arriscar. Olhe ao seu redor, busque no seu caminho a dança que pode reavivar a alegria da sua vida. Eu, Ana, faço parte de uma nova história e posso garantir, ao se abrir para o novo, a vida pode trazer surpresas maravilhosas. E principalmente, você nunca está sozinho nessa jornada. Acredite em mim. Bloco 4. Aprofundamento como lição de vida. À medida que os dias de prática de dança se tornavam semanas, as mudanças em mim se tornavam cada vez mais evidentes. A dança,
Ela sem dúvida se transformou em um vínculo especial entre não apenas eu, mas toda a turma. Era um espaço onde as preocupações do passado se dissipavam. Quando olhava para aqueles rostos, cheios de esperança e determinação, lembro-me do que uma de minhas amigas, a Dona Rosa, costumava dizer: Ana, dançar é como viver. Devemos aproveitar cada momento para expressar quem somos. E eu estava começando a entender o que ela realmente queria dizer. Logo no começo, eu estava tão preocupado em fazer os passos perfeitamente que mal conseguia aproveitar a música. Meus pés zanzavam nervosamente. E eu tremia ao pensar que poderia errar. Mas perceba, meu amigo, que com o passar do tempo, comecei a soltar as amarras do perfeccionismo. Sabe o que me fez perceber isso? Em uma dessas tardes ensolaradas, alguém na turma, o Joaquim, um simpático senhor de 75 anos, tropeçou e caiu no meio de uma coreografia. Ao invés de ficar arrasado, ele se levantou e soltou uma piada que fez todos rirem. Ele olhou para nós e disse: Gente, a vida é assim mesmo, temos que sair do chão e continuar dançando. E naquele instante, um peso se desfez em mim. O que realmente acontecia, você pode imaginar, foi que gradualmente fui aprendendo que a dança não era só sobre movimentos corretos, mas sobre sentir a música em cada parte do corpo. Quando descobri isso, a alegria começou a fluir e meu espírito, que antes estava tão apegado ao medo de falhar, liberou-se. Eu estava deixando para trás a pressão de ter que ser formal e aprendi que a verdadeira essência da dança, assim como da vida, está em se entregar ao momento e aproveitar o que o presente tem a oferecer. Sabe, em um dos dias que ensaiamos salsa, a professora compartilhou com a turma a história de sua avó, que nunca teve a chance de dançar quando era jovem. O relato estava recheado de emoção e entusiasmo. Ao ouvi-la falar sobre a importância de dançar em família, percebi que a dança estava nos conectando a um passado muito maior do que os nossos desafios atuais. Ricardo, um senhor que estava sempre meio tímido, disse: Eu nunca pensei que dançar me ajudaria a resgatar memórias tão bonitas. A sensibilidade na sala era palpável. E nesse momento percebi o poder da dança em unir gerações e experiências. Então, um belo dia, a proposta da nossa professora ficou ainda mais concreta. Planejar uma apresentação. Lembro-me da excitação e do medo que rapidamente nos invadiram. A expectativa crescia. Ao mesmo tempo, alguns de nós se mostraram inseguros e lutando com a ideia de se expor para um público. Lembro de mim mesma hesitando, já que a ideia de estar em um palco iluminado parecia assombrosa. Havia dúvidas pairando sobre todos nós, mas a professora, com seu jeito caloroso, nos lembrou que aquela apresentação não era um teste, mas uma celebração do que havíamos aprendido e de quem éramos. Era ali, naqueles momentos de incerteza, que nossa verdadeira força começou a emergir. Nos reunimos em pequenos grupos, compartilhando nossas ansiedades e inseguranças. Lembro-me daqueles instantes em que um senhor levantou a mão e disse: Se errarmos que em vez de panico, a gente ria. A vida é cômica. As risadas ecoaram e percebi que à medida que nos apoiávamos, nosso medo diminuía e a confiança crescia. O dia que antes parecia distante agora estava se tornando uma realidade em que podíamos nos apoiar uns nos outros. Dessa forma, nos dias que antecederam a apresentação, ensaiamos arduamente, não apenas os passos, mas as coreografias que representavam nossas histórias pessoais. Cada movimento relembrou um fragmento dos desafios superados e conexões formadas. Cada um de nós tinha um detalhe a acrescentar, e isso foi mágico. Quando finalmente chegou o dia do evento, eu não estava apenas nervosa, estava vibrante. Ao pisar no palco, todas aquelas preocupações foram substituídas por uma onda de gratidão. Admito que foi um momento extraordinário. A música começou a tocar, e ao invés de me perder nos pensamentos de ser perfeita, permiti que a energia do grupo nos guiasse. O calor humano que sentia ao olhar para meus amigos dançando ao meu redor tomou conta do meu ser. E juntos éramos mais que indivíduos. Éramos uma comunhão de histórias, memórias e redenção. À medida que finalizávamos nossa apresentação, vi os rostos na plateia,
e sentir aquele calor de aprovação e felicidade é uma experiência inestimável. O que mais me emocionou foi ver a alegria dos familiares e amigos que vieram torcer por nós. Aquela noite foi uma confirmação de que dançar era também um ato de amor e de resistência. Agora, à luz do que aprendi, percebo que minha nova realidade tornou-se um legado que eu desejava expandir. Após o espetáculo, começamos a discutir como oferecer aulas de dança em lares de idosos, para compartilhar o que tínhamos aprendido. O desejo de tocar a vida de outras pessoas que podem estar passando pela solidão que senti no passado acendeu em mim uma nova paixão. A dança, com todo o seu poder, estava me chamando a agir e a fazer a diferença. Portanto, meu querido, lembre-se sempre de que a vida continua a nos surpreender. Ao olharmos uns para os outros, percebemos que juntos podemos criar um cenário vibrante. A dança transformou não apenas a mim, mas a todos nós, e a sabedoria que colhi ao longo desse caminho é imensurável. Acredito que a essência da vida é a dança, e você pode descobrir a sua, assim como eu redescobri a minha. Sempre lembre-se, temos a capacidade de moldar nossos passos e de mover nossas almas. Não importa a idade. A vida é uma dança contínua. E eu, Ana, sou uma testemunha de que você pode dançar e resgatar cada cor, trazendo vida ao que poderia parecer um ciclo sem fim. Bloco 5. A virada como momento de sabedoria. Ah, meu querido amigo, deixa-me contar sobre aquele momento decisivo em que minha vida virou de cabeça para baixo. A apresentação de dança, que em um primeiro momento parecia um simples evento, transformou-se em um marco em minha jornada. Eu estava animada, mas também assumidamente assustada com as mudanças que essa nova fase estava trazendo. Como você sabe, a vida sempre nos ensina lições valiosas quando nos arriscamos. E o que mais aprendi naquela noite foi que, por trás de cada medo, existe uma oportunidade esperando para ser descoberta. Após a apresentação, a energia entre os participantes estava vibrante. Conversamos sobre como a nossa performance tinha sido mais do que um evento isolado. Tinha sido uma celebração, um novo começo. Quando olhei para os rostos radiosos dos meus companheiros de dança, percebi que todos nós estávamos em um caminho compartilhado de descoberta e redescoberta. Havia uma conexão palpável, uma força que nos unia e que nos mostrava que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. E foi ali, na sala onde tantas vezes haviam transbordado insegurança e dúvidas, que decidimos, não poderíamos deixar essa energia se apagar. Começamos a planejar eventos mensais de dança, onde o momento de praticar e a alegria iriam se entrelaçar. Com isso, surgiu a ideia que aqueceria nossos corações e iluminaria novos rostos, dar aulas de dança em lares de idosos. O desejo de tocar a vida de outras pessoas que poderiam estar passando pela solidão que eu vivenciara acendeu em mim uma nova paixão. Então, nos comprometemos a transformar essa intenção em uma ação concreta. Os primeiros passos de planejamento foram complicados. Muitas perguntas surgiram. Onde? Como faríamos? O que seria necessário? Mas você sabe, a dança é uma força poderosa e, ao nos unirmos para discutir, a paixão começava a nos unir como uma família. Começamos a nos encontrar regularmente, discutindo como poderíamos levar nosso aprendizado adiante e o que poderíamos fazer para criar um ambiente acolhedor. Esse espírito de colaboração fez com que todos se sentissem parte da transformação que estávamos prestes a iniciar. O dia da nossa primeira aula naquele lar chegou, e eu não consigo expressar a emoção que senti ao pisar naquele espaço decorado com fotos de família e sorrisos. Eu olhei ao redor e vi rostos que tinham tanto a oferecer, mas que por algum motivo estavam invisíveis ao mundo exterior. Isso não poderia continuar assim. Nossa turma trouxe música, risos e, acima de tudo, a promessa de que a vida ainda podia ser cheia de alegria, calor e, claro, dança. Lembro-me de uma senhora, Dona Gláucia, que hesitou ao entrar na sala. Ela se aproximou de mim e sussurrou: Ana, eu não sei dançar, sou muito velha para isso.
Naquele momento, eu vi uma oportunidade. Peguei sua mão e disse: Dona Gláucia, todos aqui estão aprendendo algo novo. Vamos nos divertir. Não é sobre graça, mas sobre alegria. A maneira como seus olhos brilharam foi um presente que eu guardei para sempre. Assim que começamos a tocar uma música animada, vi timidamente seus pés se movendo, e com um pouco de incentivo, logo estava se divertindo como uma jovem. À medida que a aula avançava, a transformação foi palpável. O que começou com insegurança se tornou um espaço onde todos se sentiam livres para ser eles mesmos. As barreiras se quebraram e risadas começaram a ecoar, assim como nas minhas aulas anteriores. A energia vibrante na sala nos fazia sentir que estávamos fazendo mais do que apenas dançar. Estávamos conectando pessoas a memórias e resgatando suas próprias histórias. Um dos momentos mais tocantes para mim foi ver Dona Gláucia, uma mulher que havia experimentado a solidão por tanto tempo, liderando uma das coreografias. O brilho em seus olhos e a alegria em seu rosto ao dançar eram uma recompensa inestimável. Naquele instante, compreendi que não estávamos apenas dançando, estávamos transformando vidas, trazendo de volta a coragem e a empolgação que muitos pensavam ter perdido. Com o passar dos meses, nossas aulas cresciam em popularidade. Cada semana trazia novos rostos, e logo o que começou como um pequeno grupo se expandiu em uma verdadeira comunidade. A dança se tornou o elo que uniu todos nós, e percebi que, além de dançar, estávamos todos juntos em um compromisso de dar apoio e amor aos que estavam ao nosso redor. Essa rede de solidariedade nos permitiu enfrentar qualquer desafio com leveza e alegria. Foi então que decidimos realizar uma apresentação especial no lar de idosos, para que aqueles que participaram pudessem mostrar ao mundo o quanto tinham se transformado. Lembro-me do entusiasmo e da ansiedade que permeava a sala nos dias que antecederam o evento. A sensação de que estávamos prestes a fazer algo monumental não deixava espaço para o medo. Era uma celebração da vida, e cada um de nós estava pronto para assumir seu papel. Na noite da apresentação, logo que as luzes se acenderam, a atmosfera estava carregada de expectativa. Quando a música começou a tocar e vi Dona Gláucia dançando ao lado de suas novas amigas, notei que a hesitação havia desaparecido. Todos estavam vibrantes. Eliana, uma senhora muito tímida, estava rindo e dançando com uma energia que nunca tinha visto antes. Vi que a sala estava cheia de familiares, todos aplaudindo e apoiando. Eu me senti mais emocionada do que em qualquer dança anterior. Naquela sala, cada um de nós estava não apenas compartilhando passos, mas também emoções, memórias e a certeza de que a vida prossegue, mesmo em meio às dificuldades. Isso foi a confirmação de que, sim, a dança é amor e resistência. Essa noite, longe de ser simplesmente um evento, se transformou em um testemunho de que era possível seguir em frente, superando as dificuldades, junto com pessoas que se tornaram família. Assim, quando olho para a jornada que percorri desde a solidão até a alegria de dançar ao lado de tantos, percebo que o orgulho e a realização estão entrelaçados em cada passo. A vida continua a surpreender e eu sou testemunha de que, ao darmos a mão e abrirmos os nossos corações, podemos dançar em harmonia, independentemente da idade. Com isso, fica a certeza de que a vida é uma dança contínua e que cada um tem o direito de encontrar sua própria música. Hoje, enxergo a dança como uma metáfora poderosa para a vida. Não se trata apenas de executar bem os movimentos, mas de nos entregarmos à alegria que vem da experiência. Mais do que um simples passatempo, a dança se tornou nossa devoção, um legado que ressoará por muito tempo. E é com esse espírito de celebração que seguirei, dançando e encorajando outros a encontrarem a sua própria dança. Bloco 6. Execução como exemplo inspirador. Aquela noite mágica de nossa apresentação nesse lar de idosos se tornou um marco não apenas em minha vida, mas na vida de todos os que participaram. Após o evento, a euforia foi contagiante e todos nós, membros da turma,
notamos que havia algo especial surgindo em nosso grupo. Nós não apenas dançamos, nós transformamos vidas. E foi nesse espírito que decidimos organizar mais aulas e eventos, com a missão de expandir essa alegria a ainda mais pessoas. Nos dias e semanas que se seguiram, comecei a ver a dança como um verdadeiro farol, iluminando caminhos para aqueles que estavam perdidos na escuridão da solidão. As aulas, que antes eram um pequeno grupo de amigos, se tornaram uma jornada compartilhada onde a intenção de tocar a vida das pessoas era nosso principal combustível. Com o tempo, o nosso grupo cresceu. Os participantes traziam amigos e vizinhos, e as aulas se tornaram eventos comunitários. A energia estava simplesmente vibrante. A cada ensaio, sentia que não estávamos apenas dançando. Estávamos construindo verdadeiras pontes entre gerações. Em uma dessas ocasiões memoráveis, sentamos todos juntos após a aula, trocando ideias sobre o que poderíamos fazer para atrair mais pessoas. O grupo tinha uma mistura de idades e experiências. Isso sempre me fascinou. O Jorge, um senhor charmoso com um senso de humor afiado, começou a compartilhar suas ideias sobre como poderíamos incluir dança de salão e até tango. Logo, estávamos rindo, discutindo e criando novas coreografias que misturavam nossos estilos pessoais. Todo aquele processo criativo precisava ser celebrado, e com isso surgiu a ideia de uma festa para arrecadar fundos para a continuidade das aulas. E assim, começamos a planejar um evento especial, uma verdadeira noite da dança para todos. Essa festa seria uma grande celebração da comunidade. Lembro-me dos preparativos, como se estivesse planejando um grande casamento. Conversamos sobre temas, decoração, até roupas. Cada membro trouxe suas ideias à mesa. Você não imagina a diversão que foi. Olhar nos olhos de cada um e perceber que todos tinham um papel a desempenhar nessa festa foi extremamente gratificante. Usamos a participação ativa de cada membro como maneira de reforçar os laços que havíamos criado. Quando finalmente chegou o dia da festa, a excitação era palpável. O salão estava enfeitado com balões, luzes e mesas decoradas com flores frescas. E havia um altar de música bem no canto, onde um conjunto local se ofereceu para tocar, doando seu tempo e talento. Não apenas familiares e amigos vieram, mas também membros da comunidade que, de alguma forma, haviam ouvido sobre a cantata da dança. O lugar pulsava com uma energia vibrante e todos estavam ansiosos para dançar e participar. Naquela noite, ao ver cada pedacinho do evento se desenrolar, percebi que trouxe à vida o que sempre sonhei. Um espaço onde as pessoas podem celebrar suas histórias e a dança como uma forma de reconexão. O som da música ocupava cada canto do salão, enquanto as pessoas dançavam, riam e conversavam. O que começou como uma tarefa simples de ensinar algumas coreografias se transformou em uma celebração da vida, do amor e das conexões que construímos ao longo do caminho. Lembro-me do momento em que subi ao palco para um discurso rápido que preparara. Assim que peguei o microfone, foi como se a sala se silenciasse para ouvir. A energia estava tão concentrada, disse a eles. Este é um espaço onde somos livres para dançar, rir e criar novas memórias. Todos vocês fazem parte disso, e estou tão agradecida por cada passo que demos juntos. A dança é o que nos une, e esta comunidade é agora minha família. E ao olhar para a multidão, vi muitos rostos sorrindo e aplaudindo. E então, como se aquela energia fosse contagiosa, começamos mais uma coreografia. Cada um de nós juntos em perfeita sincronia. Esse momento ficou gravado em minha memória. Uma maré de risos, passos e rostos iluminados. Era como se tudo o que havia passado, toda a dor e solidão, fosse esquecido por um instante eterno. Aquela celebração significava a superação e uma transformação pública de nossas vidas. A dança, como já tinha aprendido, não só ilumina nossos caminhos, mas une corações. Após a festa, a notícia sobre nossas aulas se espalhou pela comunidade. Muitos queriam saber como poderiam se juntar a nós e participar do que estávamos fazendo.
A procura por aulas aumentou e pouco a pouco conseguimos definir um cronograma mais fixo. A cada dia, mais e mais rostos se uniam a nós. Conversas sobre vida se tornaram comuns após as aulas, e muitos se tornaram amigos próximos. Às vezes, eu me pego pensando como a dança não apenas proporcionou aprendizado, mas trouxe amor, apoio e novos começos. Eu passei de aluna a professora, de uma mulher sozinha a um pilar de reconexões, e isso me emocionava profundamente. Os laços fortalecidos foram testemunhas de como a dança é capaz de transformar realidades. O testemunho de histórias pessoais nos conectou a um todo maior. E cada aula não era simplesmente um encontro para aprender passos, mas uma celebração de vida. Uma celebração da coragem de se permitir viver novas experiências, mesmo na maturidade. E então, meu amigo, ao olhar para onde estou agora, cercada por amigos que considero família, percebo que a dança não é apenas um hobby. Ela é um abrigo, um lugar onde podemos todos nos expressar, nos conectar e encontrar apoio. É uma lição constante em amor, empatia e superação. E eu sou grata por ter encontrado esse chamado em um momento que pareciam escuros e solitários. Cada passo que dou agora é mais do que um movimento. É um testemunho de que a vida pode sempre ser reinventada e que nunca é tarde para trazer a dança de volta ao nosso coração. Bloco 7. Nova realidade como legado e esperança. Agora que as aulas estavam bem estabelecidas e a comunidade tinha se tornado uma verdadeira família, comecei a refletir sobre o que essa jornada significava para mim e para todos os envolvidos. Olhando ao redor, vi rostos que antes estavam apagados pela solidão brilhando com confiança, revelando o impacto que nossas danças estavam tendo em suas vidas. Em uma dessas aulas, conversei com o Carlos, um querido veterano do grupo. Ele me contou que, após perder sua esposa, se sentiu completamente perdido. Ana, disse ele, a dança me ajudou a resgatar partes de mim que eu pensei que nunca mais veria. Suas palavras tocaram meu coração e me ensinaram que estávamos criando um legado, uma rede de apoio onde compartilhávamos fardos e vitórias, reforçando a conexão entre nós. Com o passar do tempo, nossas aulas cresceram em número e em significado. O que começou como um pequeno grupo se transformou em uma comunidade vibrante. Começamos a receber incentivos para apresentações em centros comunitários e eventos beneficentes. Não éramos mais apenas educadores. Tornamo-nos mensageiros de esperança e alegria. A dança se tornou uma celebração da vida e um lembrete poderoso de que sempre há espaço para renovar nossas experiências. Um exemplo tocante desse legado ocorreu durante o Dia das Mães. Decidimos realizar uma apresentação especial para celebrar a conexão entre mães e filhos por meio da dança. O auditório estava cheio e a atmosfera era repleta de amor e expectativa. Quando começamos a tocar, vi lágrimas de alegria nos olhos de várias mães enquanto suas crianças dançavam. Naquele momento, entendi que nossa dança não era apenas uma apresentação, mas uma celebração das histórias que nos uniam. À medida que nossas aulas se consolidavam, eu percebia quão longe já havíamos chegado. O que começou como um simples desejo de dançar se transformou em algo muito maior. Começamos a planejar uma festa chamada Noite da Dança para Todos, onde arrecadaríamos fundos para dar aulas em lares de idosos. Com o apoio da comunidade e o entusiasmo da turma, começamos a preparar esse evento com amor e dedicação. O dia da festa chegou e o salão estava repleto de pessoas querendo se divertir e apoiar a causa. Ao olhar para a multidão, senti meu coração aquecer. Não éramos apenas dançarinos, estávamos juntos, celebrando a vida e a superação. Quando subimos ao palco e dançamos, havia um brilho especial no ar. Cada passo dado ressoava como um eco de todas as histórias de coragem e determinação que compartilhamos. Fiquei emocionada ao ver as expressões de felicidade na plateia. Estávamos prestes a deixar um legado de amor e solidariedade que iria além da dança.
As doações recebidas foram um ótimo incentivo para expandir nossas atividades e levar mais alegria àqueles que tanto precisavam. Assim, meu querido amigo, ao refletir sobre essa jornada, percebo o quanto a dança pode ser uma forma poderosa de transformação. Começamos a planejar uma festa chamada Noite da Dança para Todos, onde arrecadaríamos fundos para dar aulas em lares de idosos. Com o apoio da comunidade e o entusiasmo da turma, começamos a preparar esse evento com amor e dedicação. O dia da festa chegou, e o salão estava repleto de pessoas querendo se divertir e apoiar a causa. Ao olhar para a multidão, senti meu coração aquecer. Não éramos apenas dançarinos, estávamos juntos, celebrando a vida e a superação. Quando subimos ao palco e dançamos, havia um brilho especial no ar. Cada passo dado ressoava como um eco de todas as histórias de coragem e determinação que compartilhamos. Fiquei emocionada ao ver as expressões de felicidade na plateia. Estávamos prestes a deixar um legado de amor e solidariedade que iria além da dança. As doações recebidas foram um ótimo incentivo para expandir nossas atividades e levar mais alegria àqueles que tanto precisavam. Assim, meu querido amigo, ao refletir sobre essa jornada, percebo o quanto a dança pode ser uma forma poderosa de transformação.